Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Onde encontrar a felicidade? Por que não sou feliz? Estes e outros questionamentos da mesma natureza permeiam o coração humano, pois a destinação de nosso espírito eterno é a felicidade plena. No programa de hoje iremos falar sobre essas questões e o nosso tema é Em Busca da Felicidade. Para conversar conosco, convidamos nosso amigo Juquinha, da Irradiação Espírita Cristã. Seja bem-vindo, Juquinha. Muito obrigado. Juquinha, no Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma afirmação que diz o seguinte: a felicidade não é deste mundo. Qual o porquê dessa afirmação? Larissa, eu acho que inicialmente nós temos que buscar conceituar o que seja felicidade. Porque, via de regra, nós confundimos muito felicidade com outra coisa, com prazer. Então, acho que inicialmente nós temos de fazer essa distinção. Prazer é algo fugaz, temporário, que vem de fora para dentro. Felicidade é algo definitivo, é uma construção interna. Cabe a cada um de nós construir a sua felicidade. Você hoje chega e diz: estou muito feliz, estou na felicidade, comprei a casa própria. Troquei o carro, comprei um carro novo. Isso não é felicidade. Passei no vestibular, que felicidade. Como diz a música do Martim da Vila, felicidade, passei no vestibular. Mas isso tudo é prazer. Você compra a casa hoje nova, está muito feliz, daqui a um tempo você tem de reformar essa casa, tem de fazer empréstimo, vem IPTU alto e começa a deixar de ser aquele aspecto inicial. Vestibular você passou hoje, é aquela alegria, mas daqui a um tempo você nem lembra mais do vestibular. Então nós temos que inicialmente conceituar que felicidade é algo que nós construímos internamente. E prazer é algo fugaz, temporário, que vem de fora para dentro. Agora, por que se coloca no Evangelho que a felicidade não é deste mundo? Evidentemente que ali se faz menção a uma felicidade plena. Felicidade relativa nós podemos ter, sim, e devemos buscá-la a todo instante. Felicidade é você desenvolver interiormente uma condição de estar satisfeito dentro do ambiente, na condição em que você se encontra. E sempre por construir mais, construir melhor. Então, eu acredito que a felicidade plena, um dia nós a teremos. Mas para isso é necessário buscar realmente o caminho preconizado por Jesus através do seu Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Esta é a verdadeira felicidade. É a felicidade real, verdadeira. É você, acima de tudo, vislumbrar as leis divinas, sábias e eternas que nos regem os destinos, criadas por Deus, e, de acordo com a sua capacidade, procurar vivenciá-las em plenitude. Essa é a verdadeira felicidade. Não esses momentos que a gente ainda acha que é, que não é felicidade. Juquinha, a criação divina está destinada fatalmente a essa felicidade plena e verdadeira? Olha, todas as leis divinas, elas conspiram para a nossa felicidade. Toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, as provas pelas quais nós passamos, são resultantes de infrações nossas às leis divinas. Nós conhecemos a lei determinada por Newton de que a toda ação corresponde uma reação em sentido contrário e de igual intensidade. É lei divina, é lei de física, determinada pela ciência. Mas ela se aplica de igual forma às leis morais. Então, eu infrinjo uma lei moral, eu sofro a reação da lei moral. Então, essa ideia equivocada que nós temos de que Deus castiga, aquela antiga concepção de Moisés, do Deus odiento, castigador, vingativo, Deus não castiga ninguém. Ele criou essas leis, todas elas propiciando a nossa felicidade. Agora, em função do nosso livre-arbítrio, nós muitas vezes vamos na contramão dessas leis
e sofremos a reação natural. Então nós precisamos aprender a trilhar esse caminho, buscar realmente esse modo de ser e de agir, no sentido de nos conformarmos com a grandeza, a perfeição das leis divinas. Juquinha, detalhe um pouco mais para nós, por que então que nós não somos felizes? Muitas vezes nem essa felicidade é passageira, momentânea, a gente não consegue aqui na Terra, né? Com tantas dificuldades, né? Muitos são até bem pessimistas em relação a essas situações, perguntam, por que então que eu não sou feliz? Vou fazer um paralelo entre vamos dizer, esse prazer momentâneo, essa alegria momentânea e outra situação que nós podemos também dizer que eu não sou feliz porque eu não quero e também eu sofro porque eu quero. Nós passamos por provas e é muito interessante você analisar. Nós estamos na escola, ficamos durante 2 meses estudando e no final desses 2 meses fazemos uma prova bimensal para avaliar o nosso aprendizado, o nosso aproveitamento. Nós estamos na escola da vida. Então, periodicamente nós somos provados. Passamos por provas para demonstrarmos nosso amadurecimento, a nossa compreensão das coisas. Então, as pessoas classificam provas como sendo algo ruim. E não é. Motivo de infelicidade. Não é. Prova é oportunidade de redenção de nossas almas. É o Pai que é misericórdia, bondade, amor, justiça, que nos permite nos reharmonizarmos conosco mesmo e com o próprio universo. O universo é todo envolto numa perfeita harmonia. Ele tem a propulsão do amor, porque toda obra divina é amor. Então, se nós agimos na contramão, nós vamos sofrer os reveses. Então, eu tenho que entender que ninguém jamais pode me fazer feliz. E muitos têm essa ilusão. Muitos. Principalmente no relacionamento, nós no condicionamos casamento. o amor. O que é o amor? O amor é algo que eu tenho em mim como essência divina. Porque Deus não me fez do nada. Deus nos fez a todos da sua luminosa essência divina, que é amor. Então, eu quero amar, mas exijo reciprocidade. Eu quero amar e ser correspondido. Aí que está o equívoco. Eu tenho que amar incondicionalmente. Eu amo porque cheguei à condição de fazer transbordar de dentro de mim a essência que vibra, que é amor. Então, quando nós sofremos, é porque queremos. Porque a prova é necessária, mas a dor é voluntária. O sofrimento é voluntário, perdão. Então, os grandes santos, os grandes sábios, todos eles não foram isentos, passaram por grandes dificuldades. Às vezes muito mais do que dores nós. acerbas, mas não sofreram. Porque souberam fazer prevalecer a sua substância divina sobre todas as tiranias do mundo. Isto é maturidade espiritual. E assim foram felizes aqui na Terra mesmo. Conseguiram essa felicidade relativa. Nós iremos agora para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. E o tema de hoje é Em Busca da Felicidade. Juquinha, muitos acreditam que serão felizes com riquezas materiais, beleza e poder, né? São três itens aí que muitos têm no topo da sua lista de metas e objetivos, né? Isso assegura a felicidade de alguém? Não, de forma nenhuma. Nós temos que entender que nós aqui estamos com um objetivo maior: esclarecer-nos, fazer evoluir o nosso espírito. Mas deixaríamos de atender aos prazeres fugazes, às aquisição de bens, conforto? Não, isso faz parte, é meio, né? Agora, eu não posso fazer disso o fim da minha vida. A busca da beleza, a busca do poder, a busca da riqueza, não. Porque tudo isso não são valores, constituem valorações. É diferente. Valor é aquele que você agrega ao seu espírito imortal. Nós temos duas aquisições, a do saber e do amor. São as duas grandes asas que nos vão permitir chegar à sabedoria. E são esses valores que nós iremos daqui com eles. Paulo já dizia em sua primeira carta a Timóteo: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que dele nada levaremos. E é uma grande realidade. É aquela célebre frase: caixão não tem gaveta. Você não leva dinheiro, posses, você não leva condição social, você não leva títulos. A beleza, né, acaba por aqui mesmo. A beleza acaba por aqui mesmo, né? Posição econômica, social, política, isso tudo é coisa do mundo que fica no mundo. Mas aquelas que nós agregamos ao nosso espírito, as virtudes que conseguirmos angariar, essas irão fazer parte do nosso patrimônio espiritual. Patrimônio esse que os ladrões não roubam, as traças e a ferrugem não corroem. São os verdadeiros valores. Então não adianta eu ficar nessa busca frenética dos bens, dos prazeres, das sensações, porque são meros meios que eu devo tê-los como uma escada para eu crescer espiritualmente. Tem uma frase muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito afirma o seguinte: pudéssemos viver para fazer felizes os outros, né? Porque nós não temos noção do prazer que é, né, perene de receber, né, essa vamos dizer assim, essa recompensa, né, de maneira grosseira, assim, de fazer feliz o outro, de ver a felicidade do outro. Comenta um pouquinho para nós essa. Não, foi Jesus. Jesus é nosso modelo e guia real em todo instante. Jesus disse claramente: eu não vim para ser servido, mas para servir. Huberto Roden, grande filósofo espiritualista, tem uma frase lapidar. Ele diz: livra-me, Senhor, da soberba mesquinhez de querer ser servido. Ensina-me a humilde grandeza de querer servir. Então, o nosso milênio atual é o milênio que nos propõe o altruísmo, substituirmos o egoísmo pelo altruísmo. Porque quando você trabalha em função do outro, os seus problemas se minimizam. Porque você, nessa realização, nessa exteriorização do seu amor, você até se cura. Agora, se eu me voltar demais para os meus problemas internos, eu vou fazer uma tempestade em um copo d'água. Eu vou fazer com que meus problemas tenham uma dimensão muito além do que realmente eles são. Então, mesmo por questão de economia, de sabedoria, de inteligência, vamos pensar mais nos outros e não tanto em nós. Juquinha, nós podemos atingir essa condição de sermos felizes, né, relativamente, mesmo com as aflições da vida? Que exemplos a gente pode citar aqui de personalidades que conseguiram viver felizes mesmo com tantos problemas e dificuldades? São inúmeros. Mas a gente imagina, por exemplo, um monge lá no Tibete, numa vidazinha simples, sem nenhum conforto material, e pensa: mas que vidinha sem graça, né?
Aí você olha de outra parte uma pessoa dentro de um palacete dando festa, dando gargalhadas, e fala, isso aqui é vida, isso aqui é ser feliz. Às vezes esse nosso irmão traz uma pavorosa alegria e aquele uma gloriosa tristeza. A aparente tristeza dele é porque ele já descobriu novos valores. Já aprendeu a saborear espiritualmente. Nós, o comum de todos nós, ainda estamos numa onda horizontal, numa horizontalidade em que nos fartamos em comer, beber, a prática do sexo e a ter posse de coisas e às vezes queremos ter até posse de pessoas por não compreendermos que cada um é um ser independente. Então, com isso, nós sofremos tremendamente, porque eu não tenho noção do que é realmente ser feliz. Agora, aquele monge lá que vive naquela vida tão simples, ele já aprendeu a saborear espiritual. Ele nem precisa das coisas. Não precisa. Materiais. O que é o saborear? Muitas vezes você pode ter toda a noção de uma fruta cítrica, uma laranja, por exemplo. É uma fruta cítrica com gomos assim, caroços, tal. Você tem toda a informação a respeito dessa fruta. Mas você somente vai saber o sabor dela o dia que você prová-la. Então, nós ainda estamos um pouco distantes. Esta é a proposta de espiritualização, de verticalização da criatura. Eu vou me satisfazer com outras coisas agora. As coisas do mundo passam a ter uma significação menos importante. E você fica sozinho nesta hora, porque a evolução ela é individual. Às vezes você não tem a compreensão nem dentro do próprio lar. Quando você se abstém de algumas práticas que eram comuns na sua vida, você começa a restringi-las, você é visto como alguém que está diferente, esquisito, né? Excêntrico, mas você está no seu caminho certo. É o caminho do autodescobrimento. Já dizia Sócrates na antiguidade, conhece-te a ti mesmo. E a parábola do filho pródigo é considerada a rainha das parábolas. E ela é exatamente o seu fulcro. Ela nos leva ao autoconhecimento. A nossa condição. Né? A nossa condição. O que eu sou? Eu não sou pastor de porcos. Eu sou filho daquele Senhor. É o reconhecimento da filiação divina. Então, a partir do momento em que você se reconhece uma centelha divina, um cidadão do universo, que está fadado incontinente à plenitude, à felicidade real, você se transforma, se modifica. Você vai se alimentar desses novos valores. Então eu começo, mesmo nesta vida, temos exemplos como Chico Xavier, por exemplo, entre nós, que aos 5 anos de idade ficou órfão de mãe, passou pelas piores experiências, no sentido material falando. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Albert Schweitzer no ramo evangélico, são exemplos extraordinários de que podemos sim encontrar uma relativa felicidade quando esquecemos um pouco de nós e pensamos um pouco mais no outro. Nós iremos agora para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos.
inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando sobre o tema Em Busca da Felicidade. Juquinha, qual a relação entre as sucessivas reencarnações e a conquista da felicidade plena? É a misericórdia de Deus. As vidas sucessivas são a compatibilidade da justiça divina. Qual pai humano que o filho incorre numa reprovação escolar e ele o tira da escola e fala, não, você não vai estudar mais agora. Você vai ter agora uma pena, não vai estudar mais. Para sempre. Para sempre. Nenhum pai terreno não tem uma atitude dessa. E esse pai que é misericórdia, que é amor, que é bondade, preconizado por Jesus, ele não agiria diferente. Eu não posso ser apenado eternamente em função de uma culpa temporária. Nós equivocamos em função da nossa ignorância. Mas, na medida em que eu vou experienciando, passando pelas várias migrações da alma, eu vou burilando o meu espírito. Então a natureza não dá saltos. Tudo é feito de forma gradativa ao seu tempo. E conosco não é diferente. Ninguém vai dar um salto quântico para a santidade. Temos séculos de construção. Temos milênios de construção. Nós já fomos criados e experienciamos nos reinos inferiores da natureza. Essa experiência no mineral, vegetal e no animal nos deu a individualidade, o nosso ego. Agora nós estamos na condição hominal, diante de um salto quântico de humanidade para a santidade. E como nessas experiências transatas não foi da noite para o dia, agora muito mais. Porque chegar à condição de espírito puro é algo que vai exigir de nós um trabalho muito grande de autoconhecimento e de autorrealização. Enquanto nos reinos inferiores nós éramos praticamente teleguiados pela espiritualidade, agora fomos aquinhoados com o raciocínio lógico que nos permite a inteligência, o conhecimento, o discernimento e o livre-arbítrio. Somos agora os construtores do nosso destino. Estamos hoje realizando aquilo que seremos amanhã e assim subsequentemente. Então, eu posso saber hoje mais ou menos como será a minha próxima encarnação. Porque somente eu me conheço e Deus. Então, pelo que eu penso, pelo que eu sou, interiormente, eu já posso saber mais ou menos como eu vou ser na próxima experiência. Então, a reencarnação, ou as vidas sucessivas, que não é criação da doutrina espírita, há mais de 5.000 anos antes de Cristo, a palingênese já falava das vidas sucessivas. O Código de Nanum, há mais de 2.000 anos antes de Cristo, já falava nas vidas sucessivas. A doutrina espírita teve uma estruturação que nos permite entender de forma pedagógica como é que isso funciona. Juquinha Espírita, entrando na questão da doutrina espírita, o que ela já nos proporciona nesta vida em termos de felicidade? Eu acredito que só o fato de você saber que você é o construtor do seu destino, que o espírito não retrograda e ele não evolui. Nós podemos marcar passo, mas jamais evoluímos. Então, hoje eu sou o melhor que eu já consegui ser até hoje. Então, cabe a mim vislumbrar nessa doutrina que rasga o véu da espiritualidade, nos mostrando esse interrelacionamento que nós temos com o mundo espiritual.
de forma simples, sem nenhum mistério, sem nenhum dogma. Nós sabemos que hoje nós podemos nos contatar com os nossos entes queridos que já partiram, através do pensamento, através do sonho. É uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande. Então aquelas afeições tão caras ao nosso coração serão mantidas. E basta dizer que o amor é o único sentimento definitivo. É o amor eterno. Então, quando você realmente ama, você estabelece um vínculo definitivo para a eternidade. Juquinha, como é que é vista a felicidade no plano espiritual? Existem mundos felizes, plenamente felizes? Sim, Kardec no Evangelho ele estabelece 5 níveis de mundos. E o maior deles, no maior nível, é o mundos felizes, onde estão ali espíritos que já alcançaram o seu grau maior de evolução. Esses espíritos são aqueles que se colocam como co-criadores, auxiliares diretos de Deus, em que se inclui Jesus e essa pleiade de espíritos santos que colaboram com Jesus na coordenação do planeta Terra. Juquinha, para finalizar o nosso programa, deixe uma mensagem ao nosso amigo telespectador. Onde encontrar definitivamente essa tão almejada felicidade, seja aqui, relativamente, né? Que nós estamos aqui tentando falar de uma forma mais aproximada, mas onde encontrar essa felicidade? Primeiro, tarefa de casa. Busque ser humilde. A humildade é o primeiro caminho. Sirva pelo prazer de servir, sem esperar recompensa. Porque quando derdes ao menor desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Isso nos ensinou Jesus. Então que o seu agir, o seu pensar, o seu falar e o seu agir, seja no sentido realmente de você sair de você mesmo. E não ficar naquela ânsia de conseguir as coisas de forma rápida, muito objetiva. A natureza, como já disse, ela é gradativa. Aquilo que é seu virá no seu tempo certo. Então, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E faça disso uma felicidade relativa, para que você possa almejar uma felicidade maior, que é aquela de plenitude espiritual. Está um pouco longe, mas nós estamos a caminho. Somos caminheiros dessa grande estrada. Caro amigo telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença do Juquinha conosco e a você por ter acompanhado o programa. Muita paz e que Deus nos ilumine neste momento.